boa tarde, muito boa tarde, flores desta minha linda tarde. Sejam bem-vindos ao Batu, Portal da Cura, esse programa que eu, Patrícia Kovacic, tenho a honra de apresentar todos os sábados, às 2h30 da tarde aqui. Hoje, ao vivo, através das ondas da Vibe Mundial, com a minha presença aqui, apoio técnico do Doni, que já estava com saudades, já tinha 2 meses aí, fiquei preocupado com seu sumiço, hein? Mas desejando uma boa folga para o Jean, nosso queridíssimo, que está sempre comigo, me apoiando e me ajudando, assim como você também. Querido ouvinte que me acompanha aqui na rádio, que manda o WhatsApp depois, dando sugestões, os pitacos que me ajudam demais e compartilhando com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês acabam cruzando no dia a dia com grandes desafios. E um dos maiores desafios que eu falo aqui lógico, que dói, que restringe muito a nossa vida, que é a restrição física, que é receber um diagnóstico de doença, e uma doença que aqui eu converso muito com carinho e tranquilidade também, é o câncer, mas um dos maiores desafios é a gente conseguir doar o nosso tempo, o nosso amor, através desses encontros, no dia a dia, enxergando as pessoas com mais empatia. Então, eu acho que esse momento que a gente vive, em especial em 2020, ele trouxe a oportunidade de a gente desacelerar um pouquinho, né? E olhar cada vez com mais carinho, a partir da nossa própria experiência, das nossas próprias dores, as pessoas que cruzam o nosso caminho, com mais empatia e com mais amor. Então, o meu pedido aqui, e o meu convite, no sábado à tarde, é que a gente possa caminhar cada vez mais juntinhos, de forma leve e amorosa, nessa trajetória que deve ser linda, e possivelmente eterna na vida, que é de autoconhecimento e cura. Então, para você, ouvinte, que passa aqui pela primeira vez, aproveite esses próximos minutos para escutar um pouquinho, de uma forma diferente, essa trajetória. O quanto é importante a gente alinhar o mental, né, o emocional, o espiritual, para alcançarmos também a nossa cura física. Nos últimos sábados, eu tive a oportunidade de trazer pessoas incríveis. Então, no último sábado, eu falei um pouco mais sobre a espiritualidade com Felipe Boni. Agradeço de coração a presença. A doutora Ana Laís, que veio trazer um pouquinho mais a visão dela sobre a saúde. O que é saúde no âmbito vibracional até chegar ao físico. Porque aqui a gente fala de práticas integrativas e terapias naturais. E eu tento trazer cada vez mais consciência para a nossa percepção dos dias, do dia a dia, o que a gente mais precisa, mas às vezes é difícil a gente unir tudo isso, né? Então a doutora Ana veio, trouxe um pouquinho a visão dela, né? Com relação ao vibracional, ao emocional e físico, e o Daniel Kovacic, que é presidente da Associação Estevão e Maria Kovacic, veio aqui e nesse outubro passado, que a gente tem, que é muito conhecido como Outubro Rosa, para falar de uma forma mais consciente e cheia de informações esclarecedoras sobre o que, de fato, seria a prevenção do câncer. Então, quando a gente entra em sites de organizações como a Organização Mundial de Saúde ou a INCA, que responde pelos dados de câncer no Brasil, eles falam sobre fatores preventivos, dizendo que, de fato, é muito difícil a gente alcançar a prevenção do câncer, dentro do que se é praticado, dentro do que se é visto. Porém, esses fatores preventivos, eles são importantes para tudo da nossa vida, não só para câncer. Então, aí, eu dou a ênfase e falo sobre uma qualidade de vida superior. Então, prestar atenção numa boa alimentação, trazer a prática esportiva para o seu dia a dia e cuidar dos relacionamentos que você tem, social, familiar. Então, preservar todos esses pilares a fim que o seu organismo responda sempre de uma forma positiva, mantendo a imunidade alta e conseguindo combater esses desafios que é o adoecimento físico em várias instâncias, né? Agora, através do método Kovacic, que é uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Estevão Kovacic, um cientista radiestesista autodidata aqui no Brasil há 6 décadas atrás, a gente conseguiu encontrar uma origem para essa doença. Então, na pesquisa dele, fala que a doença câncer, ela se desenvolve no organismo da pessoa a partir de uma longa exposição a um ambiente onde tem a radiação vinda do subsolo. E é sobre essa radiação e sobre esse ambiente que eu queria explorar um pouquinho mais. Ali com o Daniel Kovacic, a gente conversou que é mais tranquilo falar de prevenção quando se sabe a origem. Então, a gente enfatizou a pesquisar mais sobre as informações que chegam a nós, principalmente os índices, que têm várias interpretações, assim como as campanhas de marketing, que traz muito uma ideia
superficial sobre a cura e a prevenção, mas não te traz de fato um caminho para você fazer essa cura e a reversão da doença no seu organismo. Então, eu indico aí para vocês entrarem no meu canal do YouTube, que foi ao ar essa semana, e assistir todos esses programas para chegar até esse ponto aqui e rever depois a nossa conversa com a querida Simone Couri, eu quero dizer, uma terapeuta lindíssima, integrativa, aqui pertinho de São Paulo. Ela vem de São Bernardo do Campo e ela aceitou meu convite para falar mais sobre esse aspecto. Simone, seja muito, muito bem-vinda aqui na rádio. Obrigada por ter aceitado, né, esse desafio de explorar um pouquinho mais esse assunto que causa tanta polêmica, né? Pois é, muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Falar um pouquinho a respeito da minha experiência com os pacientes que eu tenho tratado de câncer e das influências que ocorrem na saúde para que o câncer se desenvolva. A Simone, como terapeuta integrativa, ela trabalha ela é especialista em desintoxicação orgânica, né, em análise de sangue, né, pela microscopia em campo escuro, e ela tem outras práticas ligadas a campos energéticos. Então, ela é mestre em Reiki, já trabalhava antes com radiestesia, antes mesmo de no método Kovačić, até por esse caminho que ela chegou no método Kovačić, e as terapias frequenciais, como até a acupuntura sem agulha, algo que eu uso muito, que são os cristais adiônicos, né? Isso. E aí, com o método Kovačić, ela tem tido a experiência aí aproximadamente de 5 anos, né, Simone? E é legal, eu quis comentar um pouquinho mais a sua trajetória como terapeuta, porque o que a gente vê nas práticas integrativas, como diz, elas interagem uma com a outra e elas vão somando para alcançar o resultado que aquele paciente específico precisa. Então, em algum momento, você se questionou mais sobre a doença câncer, porque você já recebia pacientes com esse diagnóstico e conseguiu encontrar no método Kovačić a resposta. E aí eu trouxe esse desafio de você falar um pouquinho mais sobre essa questão das radiações, né? Então, o quanto elas interferem no organismo do paciente e mais especificamente sobre as geopatologias, as geopatias que acontecem nesse organismo. Lembrando que lá na pesquisa do Estevão Kovačić, ele deixou bem claro qual que era a contaminação do veio de água que trazia a radiação para o câncer, Exatamente. Já é conhecido mundialmente já há alguns anos a influência das emoções na água pelos estudos do Dr. Masaru Emoto. Esse pesquisador, Dr. Masaru Emoto, ele pesquisou a influência das emoções na água, fotografando cristais congelados de água, de gotas de água congelada, e verificando no microscópio o formato que elas apresentavam após a exposição a certos tipos de emoções. Nós somos cerca de 70% de água. Como é que a gente não vai influenciar, ser influenciado, aliás, pelas emoções, se nós somos tão... Então, pelas emoções, nós influenciamos também a nossa quantidade de água que tem no corpo. E isso também sofre influência não só das emoções. As emoções é um aspecto muito importante na nossa saúde, mas existem muitos fatores que podem causar também mutações genéticas no nosso corpo. Então, nós sofremos alterações das nossas moléculas, das nossas células, constantemente. Nossas células são replicadas e algumas saem com defeitos. Só que o nosso corpo, quando está sadio, ele consegue dar conta de tudo isso, eliminando as células defeituosas. No caso de uma exposição exagerada ou contínua a uma radiação, que no caso, essa radiação vinda lá do subsolo, da água contaminada com dejetos, ou seja, esgoto biológico, resumindo, fezes. Né? Isso gera uma radiação que influencia também no crescimento e na replicação das nossas células. Assim como uma radiação de uma usina nuclear que pode ter vazado, que causa câncer nas pessoas. Mas, para isso, as pessoas conhecem. Agora, a influência da radiação vinda lá do subsolo, dessa água contaminada, isso é desconhecido por grande parte das pessoas. Nós temos as radiações que vêm de cruzamentos das linhas de Hartmann, de placas tectônicas, de falhas, de geopatologias que influenciam na nossa saúde. Todas elas podem enfraquecer o nosso organismo. Isso já é conhecido pelos radiestesistas. O que o senhor Estevão pesquisou durante muitos anos da vida dele, que ele dedicou sua vida a esses estudos e descobriu que a influência
do veio de água contaminado pelo esgoto biológico é o causador do câncer. Todas as outras influências enfraquecem o organismo, mas o câncer é causado sim por essa água. E é legal você dar ênfase, é importante, aliás, você dar ênfase, Simone, que todas as outras influências enfraquecem o organismo e o start, então aquilo que é o gatilho para a mutação celular, então a transformação da célula para maligna e surgimento do câncer, é a exposição da radiação que vem de um veio de água contaminada por fezes. Então, ela deixou bem clara isso. E o Estevão Kovačić conseguiu comprovar, a partir de uma longa pesquisa, que esse era o resultado. Aí, no momento que ele conseguiu encontrar esse resultado, ele pesquisou a forma de reverter isso, então, de isolar isso, reverter isso, e é essa prática que a gente tem até hoje, e a gente chama de método Kovačić. E é ofertada no Brasil inteiro, de forma gratuita. Eu gosto de deixar aqui, dar a ênfase e convidar vocês para conhecerem o site e entenderem um pouquinho mais sobre essa teoria. Então, o site é www.aemk.org.br. Então, Associação Estevão Maria Kovačić, aemk.org.br. Quando a Simone fala de todos os fatores que podem enfraquecer o organismo, aí a gente coloca até uma das perguntas que os ouvintes mais fazem para mim, Simone, que é: então o câncer, ele é genético? Então eu vou reproduzir a mesma doença que meu pai, com a minha mãe, minha avó, meu avô tiveram? Então, eu deixo até para você comentar isso, entre outros fatores que são considerados para o adoecimento de câncer. Sim, é uma pergunta muito recorrente. Muitas pessoas ficam abaladas quando algum parente tem câncer ou se teve uma mãe, um pai que faleceu de câncer. Não necessariamente os filhos vão desenvolver essa doença. Então, a parte genética existe sim, mas isso pode ser silenciado de acordo com a alimentação, com o estilo de vida, de acordo com várias outras interferências que você pode afastar, para que esses genes que desenvolvem o câncer sejam silenciados. Então, não necessariamente alguém que teve a mãe, a avó, que morreu de câncer, irá desenvolver o câncer também. A gente vê a Angelina Jolie, que retirou os seios, tirou as mamas por conta da mãe que havia extremo, falecido, né? Então, quer dizer que se fosse um câncer de cérebro, ela ia arrancar a cabeça? Não dá, né? Então, assim, tem que ser sensato, tem que procurar toda a tecnologia, tem que procurar todo o conhecimento que a medicina possui hoje. Quer fazer o exame genético? Faça. Mas existem maneiras de se prevenir sem ficar se mutilando. Justamente, é uma agressão. Então, é um organismo que está estável e você vai lá e cutuca, né? Sim. Então, você dá um gatilho para ele se fragilizar e aí sim, surgimento de qualquer outra lesão ou doença. Pensando no externo e voltando um pouquinho para esse aspecto de radiação, quais são outras influências que essas radiações, a Simone, pode causar no organismo, já distanciando um pouquinho do câncer? Bom, as geopatologias, elas podem influenciar em vários tipos de doenças, desde cansaço até agitação. Uhum. Então, pode dar uma debilidade no sistema imunológico e adquirir a doença no órgão que ela tiver mais fraco. De repente, um fumante enfraquece o seu pulmão com o cigarro, porque o cigarro gera mais de 4.700 toxinas cada vez que a pessoa está fumando, para o fumante e para o não fumante também. Uhum. Então, essas toxinas, elas vão abalar o organismo e enfraquecer a parte mais sensível do organismo. Se você estiver exposto a uma radiação como essa do veio de água, você pode desenvolver o câncer. Por que a gente conhece pessoas que fumam 90 anos e não morrem por ser fumante? Porque não teve a exposição à radiação do câncer. Exatamente. Então, você pode até adoecer com outros tipos de geopatologias ou outros tipos de toxinas, mas o câncer, ele vai se desenvolver quando você se expõe continuamente a essa radiação. Fantástico. Outra coisa que eu gosto de trazer aqui, a gente tem um espaço para isso, Simone, na sua trajetória de terapeuta, você caminhou até o método Kovačić. Então, você já dava assistência aos pacientes em outras práticas terapêuticas e o método Kovačić veio para poder fechar essa trajetória. Então, aqui eu digo sempre para as pessoas enxergarem as práticas, uma complementando a outra, uma auxiliando a outra, para que todos os pilares, eles consigam entrar em harmonia e você, então, seguir para a sua caminhada de vida, para o seu propósito de vida. É lógico que a gente está falando no desenvolvimento da doença câncer, o paciente fica
2, 3 anos exposto à radiação. Então, ele já tem outras debilidades, então ele já vai sofrendo de outras patologias, de outros desconfortos, e de repente surge o câncer e fala, opa, tudo isso estava vinculado, tudo isso era o câncer. Mas, então, fisicamente é manifestado o câncer e a gente consegue, de uma forma científica, metodológica e física, reverter a doença do câncer. Maravilha. Mas esse paciente que te procura como terapeuta para o método Kovačić, você começa o atendimento dele no método Kovačić, mas você vê que ele já entendeu o método, ele já está aplicando corretamente o método, então ele já está usando o isolante de forma correta, a gente está seguro para seguir e garantir a melhor resposta para aquele paciente, mas você vê que ali, conforme ele vai enxergando essa caminhada e sendo exposto a outras situações, outras decisões, o emocional está pegando, ou o físico ainda precisa um pouco mais de assistência. Como que funciona esse encaminhamento do paciente que fez o método Kovačić, que está estável na aplicação do método Kovačić, mas necessita de um amparo um pouco maior? Então, como funciona esse encaminhamento e quais são as práticas normalmente que você indica para ajudar esses pacientes? Certo. Os pacientes chegam até mim, muitos somente pelo método Kovačić, sem saber que eu faço outras terapias. E outros chegam pelas terapias e eu é que apresento o método Kovačić. Para todos eles que chegam até mim para tratar de câncer, eu sempre indico o método Kovačić. E é o que eu falo para todos os pacientes que estão de prova para poder confirmar. Eu confio no método Kovačić, tenho tido experiências maravilhosas, eu digo que eu vejo milagres todas as semanas, e isso é muito gratificante. E a terapia Kovačić, ela é completa, sim. Ela, seguindo direitinho, ela funciona muito. Nós não interferimos em nenhuma recomendação médica, então o paciente continua fazendo todos os tratamentos que foram recomendados pelo médico e nós complementamos e fazemos a nossa parte, que é isolar a radiação que vem lá do subsolo para esse paciente. Mas alguns deles têm um desequilíbrio emocional ou precisam de uma atenção especial, e aí então eu encaminho para ou a acupuntura ou outras terapias vibracionais, eu preparo florais, e aí eles acabam se sentindo mais confortáveis e seguros para poder manter essa luta, né? E para vencer no final, que nós temos muitas vitórias, graças a Deus. Com certeza, com certeza. Tem algum caso de paciente que você gostaria de compartilhar conosco? Tem vários que foram muito gratificantes, do tipo, num grupo de pacientes com um tipo de câncer raro, somente aquele paciente que eu estava dando assistência foi o que deu uma resposta boa ao tipo de quimioterapia que ele estava fazendo. Um outro caso muito interessante foi de um paciente que tinha pelo prognóstico médico, 30 dias de vida, o que deixa qualquer um muito triste, e ele foi me procurar, e eu comecei a atender, e nós fizemos a terapia Kovačić direitinho, ele seguiu direitinho, e graças a Deus isso já faz 2 anos. Que gostoso. E outros casos em que o paciente chegou com uma biópsia positiva para câncer, passado 1 mês e meio, 5 semanas que ele passou comigo, ele foi fazer uma segunda biópsia, já estava negativa. Então, eu conto esses casos para os meus pacientes, para que eles possam reanimar e ter a esperança, porque o paciente de câncer, ele chega muito triste, chega muito para baixo, ele chega muito sem esperança. Então, eu sempre digo, nós não podemos prometer a cura, de maneira alguma nós vamos prometer a cura, mas se seguir tudo direitinho, as chances são muito grandes. As chances, elas são gigantes mesmo. E você citou de paciente de 2 anos. Constantemente eu coloco nas minhas mídias digitais, ou as pessoas que puderem acessar o YouTube da Associação Estevão Maria Kovačić, vão ver ali depoimentos de pacientes de 10, 20, 30 anos que tiveram sua história totalmente mudada a partir do momento que fizeram o tratamento do método Kovačić. E aqui mesmo na rádio, já esse ano, eu tive a possibilidade de trazer algumas pessoas que já completaram a sua década, tiveram filhos e construíram família. Então é muito gratificante mesmo. Eu estou aqui com o pessoalzinho do YouTube, Simone. Então, tem bastante gente aqui, o José Dair, Carlos Alberto, obrigado pelo acompanhamento, Jardelson, Anderson, a turminha que sempre está comigo também, a Helenice, a G, Isabel Estevens, Rose,
A Sueli Jimenez, obrigada, viu, pelo carinho e pela mensagem. Um beijo a todos vocês. E o Jardelson, ele comentou aqui que todo paciente que desenvolve câncer, ele acredita que sempre terá algum problema emocional. E, de fato, como a Simone falou, quando a gente recebe um diagnóstico desse, vem para a gente toda a referência do prognóstico e da forma que é conduzido na sociedade a doença, né? A evolução do tratamento e o prognóstico, que por muitas vezes não é um prognóstico feliz. Então, essa é a referência. E uma coisa que eu gosto de lembrar, a Simone falou, a gente não pode garantir a cura, a gente não promete a cura, mas uma coisa que eu gosto de lembrar é que enquanto tem vida, a gente tem que se conectar a Deus, que é uma coisa que eu acredito e a gente vê a presença todos os dias na nossa prática, e permitir a ele, então, dizer o momento e como você vai seguir a sua vida até o último dia de vida. Então, tem que ter fé nessa caminhada e escutar com atenção. Para muitos, isso que a gente está conversando aqui não vai ressoar como algo importante ou algo real. Para tantos outros que vão ouvir, vai sim ter uma verdade, né? Seja para o momento que você está vivendo ou para alguma oportunidade de se encontrar uma outra pessoa, como eu falei no começo do programa. Então, é importante a gente estar atento a todos os sinais e todas as mensagens e as palavras que chegam até nós. Então, é importante, sim, lembrar que a gente não promete a cura, mas a gente vê, como a Simone falou, milagres acontecendo todos os dias. Então, como eu sempre digo, aquece seu coração, se conecte à fé e escute, compartilhe, converse com as pessoas. Tá? Abra a sua mente, abra o seu coração para o novo e ver o que desse novo de fato vai possibilitar na sua vida. Voltando um pouquinho aqui, tem uma pergunta, Simone, aqui, que a pessoa diz aqui, pensando, você falou de geopatologia, falou da radiestesia, então onde o Estevão encontrou uma forma de isolamento, e pensando em outras práticas de radiestesia que tem também outros equipamentos. Como que funciona? Então, a gente falou de associar a acupuntura e outras práticas para ajudar a beneficiar o paciente, mas e se a outra prática tem algum outro equipamento? Assim, nós temos a radiestesia para fazer a pesquisa na casa da pessoa, onde é que passam esses veios de água, onde passam os cruzamentos, para que ela possa, de repente, afastar a cama do lugar. De repente a pessoa está doente, está naquele lugar e lá embaixo no subsolo tem esse veio de água. Se ela afastar a cama 1 metro para o lado, pode ser que ela esteja fora desse risco. Uhum. E só disso já é capaz da pessoa sarar. Justamente. Como já teve muitos casos. Você comentou de pacientes que têm já há muitos anos. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que tinha se tratado com o seu bisavô. E ela tinha um prognóstico terrível de pouco tempo de vida. Ela tinha 2 filhinhos pequenos. Uma senhora me ligou para contar essa história. E ela se tratou com o seu bisavô, ela ficou boa, ainda teve mais um filho, era câncer de mama, ela teve mais um filho que conseguiu amamentar, e hoje ela está hoje ela deve estar com 74 anos, que na época ela tinha 72 quando me ligou para avisar isso. Sim. Eu achei muito lindo. Quem somos nós para determinar o fim de uma vida, né, Simone? Exatamente, pelo contrário. Exatamente. A gente tem que continuar levando para frente as nossas palavras, o nosso amor e esse sorriso lindo seu. Para quem está vendo, está adorando. Simone, a gente está na reta final do programa, então eu queria que você primeiro passasse os seus contatos para as pessoas poderem ouvir mais de você, estarem mais conectadas com você e até mesmo com o seu sorriso lindo. Obrigada. Meu contato pelo WhatsApp DDD é 11 941288036. Eu atendo em São Bernardo. Meu site é www.terapeutasimone.com. Não tem BR, tá? E tem mais algum? Eu gostaria depois de passar um recadinho importante também. É isso que eu ia falar, isso é a consideração final. A gente está no último minuto. Eu gostaria de fazer um alerta muito importante, que é sobre os metais. Os metais, eles amplificam e atraem essa radiação causadora do câncer. Portanto, muito cuidado ao colocar qualquer tipo de metal sob sua cama para se proteger, sem saber o que é que você tem embaixo dela. Porque o metal, ele pode muito bem neutralizar a radiação das redes de Hartmann ou de Curie, seja lá qual for. Mas ele vai ficar impregnado e pode depois ter um resultado de atrair ainda mais essa radiação vinda da água. Quer dizer, ampliar essa radiação, acelerando um processo de patologia. Exatamente. E aí, o efeito pode ser devastador. Então, muito cuidado. Se não for um radiestesista profissional que te indicar para colocar alguma coisa embaixo da sua cama, tome muito cuidado, porque até os radiestesistas, às vezes, desconhecem a influência
dos veios de água, em especial, do veio de água contaminado pelas fezes, né, pelo esgoto. Certo. E os colchões magnéticos também, gente. Os colchões magnéticos, eles podem ser muito bons para se dormir em cima, durante 1 minuto, 2, 3, 15 ou 20, mas não a noite toda. Dias, por horas e anos, vai afetar também. E isso vai funcionar como uma antena receptora para essas radiações causadoras de câncer, tá? Então, muito cuidado. Caso você queira ter um isolamento que realmente vai funcionar, é o do Covatic. Simone, muito obrigada pela sua preocupação com os nossos ouvintes, com os nossos pacientes do método Covatic. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter vindo aqui, compartilhado o seu conhecimento e experiência. Obrigada a você, ouvinte, que acompanhou até aqui. Eu espero que você aproveite todo esse conteúdo e lembre, me mande um WhatsApp, me ligue, me escreva, que a gente segue conversando sobre esse assunto. O importante é a gente cessar qualquer dúvida e trazer todo o esclarecimento para mudar a nossa trajetória de vida, tá bom? E saúde. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração e te aguardo até sábado que vem. Tchau. Obrigada.